Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Lançando Redes. Estou aqui com o meu amigo. Quem é meu amigo? Deve ser Jesus Cristo também, mas eu sou o João Gabriel, seminarista da Diocese de São João da Boa Vista, e é uma alegria. Já é algumas vezes que venho aqui participar do Lançando Redes e é sempre bom estar aqui podendo contribuir com alguma coisa. Muito obrigado, João. Sempre disponível para nos ajudar. Sempre muito bem-vindo no nosso programa. Eu quero dizer a vocês que o programa está sendo gravado, mas vocês podem deixar comentários, perguntas no chat, que assim que possível nós responderemos a vocês. É devido a uma atividade que nós vamos ter no mesmo horário do programa, então a gente teve que gravar ele antecipadamente. E o tema do programa de hoje é sofrimento. Sofrimento, um sentimento que todos nós sentimos em algum momento, em vários momentos das nossas vidas, desde o princípio, né? Será que tem alguma pessoa que ainda não sentiu sofrimento? Então, isso é uma questão interessante, porque o sofrimento a gente percebe que é algo é, ontológico na existência humana. O que seria ontológico, João? Ontológico. Ontológico é aquilo que faz parte do ser e não dá para tirar. Então, enquanto humano, enquanto pessoa humana, a gente sempre vai sofrer. Então, a gente até brincava, né? A gente Boas notícias, hein? então, isso nunca acaba. Mas a gente até brincava, né, da Marília Mendonça, né, antes do programa, da sofrência. E realmente, porque vira até uma brincadeira, vira até uma forma de se descontrair, falar dos sofrimentos da vida, porque todo mundo percebe que é algo que é enfrentado no dia a dia. Por exemplo, será que existe alguém que não sofreu? A criança, quando nasce, normalmente nasce o quê? Chorando. Chorando. Às vezes, talvez algumas nascem quietinhas, né? Mas, inclusive, eu vi uma análise, uma vez, biológica do nascimento, e até se tiver algum médico assistindo pode complementar essa informação, mas que o nascimento é uma situação quase traumática. Porque quando você nasce, você é tirado de uma zona de conforto, você está bem lá, tá? Você não tem boleto para pagar dentro do ventre da sua mãe. E, além disso, quando você é tirado, o seu corpo tem uma mudança extrema de ambiente, de onde você estava para onde você veio. Então, imagina a sensação do seu corpo em sentir o ar correndo pela primeira vez. Você sentiu aquele ar entrando no seu pulmão a primeira vez. Não sei se pode se dizer que é um sofrimento, mas que é realmente uma experiência que causa dor, ou pelo menos espanto, e que se aproxima muito daquilo que nós vamos falar daqui a pouco, do que é o sofrimento, já é ali, nos primeiros minutos de vida. E isso se liga muito ao que é o sofrimento também. E como que a gente poderia definir melhor o sofrimento, assim? O que seria especificamente, né? Acho que para a gente analisar o que é o sofrimento, a gente tem que analisar, eu falei aquela palavra bonita, chique, né? Ontologicamente, o que é a própria existência humana. Quando a gente para olhar a existência humana, a gente vai perceber que a nossa vida é sempre se apropriar de certas coisas e deixar outras coisas ir. Até o filósofo Schopenhauer, né, dizia que a vida é uma constante busca de desejo, e depois que se consegue a coisa desejada, vem o tédio. E daí você quer outra coisa. Então a vida acaba sendo sempre uma alternância entre desejo, conquista e tédio. E isso vai gerando sofrimento interior. A nossa visão cristã não é tão pessimista assim como a de Schopenhauer, mas que há uma verdade aí, que a vida humana é sempre uma busca por algo. Quando nós nascemos, biologicamente estamos impulsionados a buscar alimentos. Apesar de que o homem é um animal que nasce ali ainda despreparado para conseguir o alimento por conta própria, diferente de outros animais, nós ali, biologicamente, estamos prontos para receber o alimento que é necessário para a nossa existência. Isso quer dizer que o nosso biológico, enquanto seres, enquanto animais mesmo, que racionais,
é impulsionado para uma busca. Se é impulsionado para uma busca, quer dizer que sempre a falta de algo vai me causar sofrimento. Se eu analisar, o sofrimento existe no reino animal. Por exemplo, o cachorro, o gato, eles sofrem. Eu já vi o cachorro Você já chorando. viu o cachorro chorar, ué. Mas o cachorro chorando, ali já mostra que há um sofrimento, mesmo em um ser que não é racional. E por que o cachorro chora? Pela falta de algo. Pode ser pela falta de atenção, de afeto, quando ele fica trancado sozinho dentro de casa. Pode ser de dor quando você pisa no rabo dele. Pode ser por fome, por sede. Sempre uma falta. Então, biologicamente, a falta de algo que é essencial para a nossa vida nos causa sofrimento. Então, quando eu trago isso para a reflexão de nós, enquanto seres racionais, aquilo que eu apresento para o meu eu, enquanto essencial, sempre vai me trazer um sofrimento quando eu estiver na falta daquilo que eu considerei essencial para a minha existência. Ou seja, o sofrimento pode ser caracterizado primeiramente como uma falta. A falta de conforto, porque existe o sofrimento, que seria um sofrimento mais moral, que é o interior, e o sofrimento que é físico. Então, se eu cair e ralei o joelho, eu vou sofrer com o meu joelho ralado. Mas esse sofrimento, além de ser a falta de um joelho em pleno estado de uso, é também consequência de um mal físico que se gerou ali. E nisso a gente consegue refletir que o sofrimento passa a ser sempre aquilo que eu não consigo me enxergar sem. E aí que a gente vai vendo os níveis de sofrimentos também que alguns pensadores vão dizer. Mas mais que isso, a gente vai percebendo que alguns sofrimentos na nossa vida são causados por causas naturais. Até Santo Tomás de Aquino reflete muito sobre isso. Por exemplo, cair e ralar o joelho. Por exemplo, uma chuva forte destelhar a minha casa. São causas naturais que me geram sofrimento. E outros sofrimentos que são acumulados pelos vícios que eu vou cultivando dentro de mim. Como, por exemplo, nós citamos já a rainha da sofrência aí. Para você que não sabe, o nosso cinegrafista é um grande fã dela. E ele estava Matheus Senna aí, ó, tá ele rindo estava ali, até ó. cantando Tá aqui antes. dançando. E quando, por exemplo, a gente pensa nessa sofrência, que o sertanejo tão bem canta hoje e consegue cativar milhões de fãs. Por quê? Porque as pessoas trazem um relacionamento, às vezes, abusivo, ou às vezes um relacionamento que não é saudável, ou simplesmente um relacionamento que era bom e não deu certo, como algo essencial para a existência. E quando aquilo é tirado, aí vem a sofrência. O sofrimento. Sofrência é um jeito, mais Mateus de falar. Pensando sobre isso, é fácil a gente entender outros exemplos, né? A gente só vai ter vontade de comer certa coisa se a gente já conheceu, já provou aquela coisa, e aí classificando como algo importante para a sua vida, né? Por isso que às vezes quando alguém... Quantas pessoas morreram hoje? Milhões, né? E a gente sofreu por isso? Não, porque aquelas pessoas não eram tidas como algo essencial na nossa vida, né? Mas quando morre alguém do nosso lado, porque a gente classificava aquela pessoa como importante, então nós sofremos muito. Para a gente ver que realmente é por esse caminho, é desse modo que nós vamos sentindo o sofrimento, né? E aí tem algumas perguntas que podem surgir. O sofrimento, pelo que eu estou entendendo aqui, é sempre algo ruim. A falta de algo, uma dor física ou sentimental, espiritual. Mas se Deus é bom, por que que ele deixa a gente sofrer? Eu já vi um filósofo questionando isso, né? Porque se Deus é bom realmente, né, e nós sofremos, então ele não deve ser todo-poderoso. Porque se ele fosse todo-poderoso e bom, ele não nos deixaria sofrer, né? Então, e aí, por que será que existe o sofrimento?
por que será que Deus nos deixa sofrer e que você pode nos ajudar? Essa primeira reflexão que a gente fez aqui sobre o sofrimento como falta de algo é uma reflexão filosófica. Agora, quando você me pergunta e coloca Deus dentro do sofrimento, dentro da temática do sofrimento, a gente tem que fazer agora Mas uma você viu reflexão na televisão? teológica. E daí sim a gente consegue compreender o sofrimento. Se a gente para só no racionalismo para tentar explicar o sofrimento virá algo muito cruel e algo muito negativo, a ponto de levar a concluir que a existência humana não tem sentido algum, porque sempre vai ser sofrimento. E tá, dentro da perspectiva de Deus, você até citou aí o paradoxo de Epicuro, né? Se Deus é todo poderoso, por que existe o mal? Porque ou ele é se Deus é todo poderoso e bom, por que existe o mal? Porque ou então ele não vai ser todo poderoso, porque não pode acabar com o mal, ou então ele não é bom, porque ele pode acabar com o mal e não acaba com o mal, com o sofrimento. A escola epicurista realmente questionava isso sobre a existência de Deus. Isso uma filosofia lá do helenismo, né? Como que os nossos teólogos cristãos vão responder isso? O que é o sofrimento? Bom, primeiro, o sofrimento dentro da teologia, ele na verdade é consequência do pecado. Aí você pode falar assim, então quer dizer que o sofrimento é uma punição de Deus na vida da pessoa humana. A gente pecou, então agora Deus ficou magoado com a gente, ficou bravinho, e agora vem o sofrimento para nos castigar. Isso é uma visão que pode até aparecer quando se olha alguns escritos do Antigo Testamento, que o sofrimento vem sempre como um castigo para o povo. Mas, na verdade, teologicamente, dentro do cristianismo, a gente não entende o sofrimento como um castigo, mas como uma consequência. A gente refletia que o sofrimento é sempre a falta daquilo que é essencial. E nós sabemos que não há nada mais essencial, não há nada mais importante na vida da pessoa do que Deus. Então, toda vez que eu me afasto de Deus, eu, como consequência, me aproximo daquilo que é o sofrimento. Porque Mesmo se eu não achar que Deus é importante, porque Uhum. eu até citei alguns exemplos, mas no sentido que a pessoa achava que tal coisa era importante, né? Agora, no caso de Deus, mesmo se ela não achar que é importante, ela vai sofrer então. Ela vai sofrer porque existe algo que Deus colocou no homem que se chama lei natural. Isso todo homem, independente se já foi em uma igreja, ou em uma mesquita, ou em um templo budista ou não, mesmo que ele foi criado em uma ilha isolada, existe a lei natural plantada no coração do homem. O que é a lei natural? É a capacidade de perceber que existem certas coisas que geram sofrimento. Por exemplo, imagine uma comunidade em uma ilha isolada. Uma pessoa está lá e, em certo momento, ele vai e mata um outro que estava lá convivendo com ele. Por qualquer circunstância que seja. Ele vai olhar para aquelas pessoas que amavam aquele outro que ele matou e vai perceber que aquele ato gerou sofrimento nelas. Então, para aquela comunidade, se instaura e se aplica a lei natural de que o ato de matar gera sofrimento. E se gera sofrimento, quer dizer que é algo que está ali anexado já à própria pessoa. Então, quando se diz assim, que a pessoa, quando se afasta de Deus, ela se afasta daquilo que Deus quer que a pessoa seja. Então, daí a gente está falando daquilo que é ser humano e ser desumano. Quando eu sou desumano com o outro, ou quando eu sou desumano comigo mesmo, eu vou abraçando o sofrimento. E o que é esse sofrimento? É o sofrimento de se distanciar daquilo que Deus quer que eu seja, enquanto homem. Porque quando a gente pensa o homem na perspectiva antropológica, dentro da Bíblia, dentro da teologia, a gente percebe que o homem é um ser criado para ser bom, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E daí, falando do Antigo Testamento, essa dinâmica que acontece no Antigo Testamento de castigo divino
nada mais é do que isso. O povo de Deus, quando escolhe não cumprir a vontade de Deus, tem como consequência o exílio. O exílio. Por quê? Porque Deus abandonou o seu povo? Não, porque se você perceber ali, os atos do povo em não seguir os mandamentos fez com que eles se entregassem, de certa maneira, à dominação estrangeira, levando eles até o exílio. Então, assim, você percebe que é sempre uma consequência. Então, o sofrimento, dentro da perspectiva, se Deus quer o sofrimento, Deus não quer o sofrimento na vida do homem. Mas toda vez que o homem peca, ou toda vez que o homem se afasta disso que é a lei natural que está no coração dele, que é aquilo que ele sabe o que é o certo, mas escolhe fazer o errado, ele vai em direção ao sofrimento. Então, para ficar bem claro, assim, Deus não quis o sofrimento, né? Mas se Ele cria todas as coisas, se Ele pode tudo, por que Ele permite o sofrimento na vida do homem? Aí aqui existe uma outra parte do sofrimento, que é aquele sofrimento que vem também de causas externas, né? Por exemplo, mas por que existe o sofrimento causado por uma chuva forte, ou por um terremoto, ou pela erupção de um vulcão, ou por qualquer catástrofe natural, ou um acidente que aconteça, né? Que aí você pensa, isso me causa sofrimento, mas eu não pequei, eu sou bom. Inclusive, esse é um questionamento que muitos fazem, né? Eu vivi uma vida correta minha vida inteira, busquei fazer só o bem, e mesmo assim aconteceu uma catástrofe, uma tragédia na minha vida, que me causou um sofrimento horrível. Posso somar a esses exemplos uma situação em que a pessoa tem um filho com uma deficiência muito grave, ou quando um pai ou uma mãe perde um filho, é semelhante? Sim, é o mesmo questionamento. E exemplificando, trazendo mais para a realidade ainda. É o mesmo questionamento. Onde está Deus? Porque Deus quis o sofrimento, né? O filósofo, o Buber, ele fala disso, que depois das duas guerras mundiais, com o Holocausto nazista, se há um eclipse de Deus. Começa a se perguntar, diante de tantas tragédias, onde que estava Deus? Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? E isso, em uma escala de macro da história humana, acontece também na nossa escala cotidiana. Como, por exemplo, o pai que sofre a perda de um filho, ou sofre pelo sofrimento do filho. Por que isso acontece? Porque o nosso habitat, o nosso existir enquanto pessoas, não é um existir pleno ainda. Deus criou todas as coisas, e todas as coisas são boas, mas elas ainda não estão plenificadas, porque a plenitude, onde não haverá mais sofrimento, é só em Deus. Enquanto aqui estamos, a nossa realidade, o nosso mundo, por mais que seja bom, como diz, né, ainda a Sagrada Escritura, é como se sofresse as dores de parto. Então é como se ainda estivesse se transformando naquilo que vai ser a criação perfeita, que é a escatologia, né, que é a existência plena em Deus, na vida próxima. Então, por isso que aqui ainda existem esses desastres e desvios naturais que acabam gerando o sofrimento. Eu fico pensando, e se não existisse o sofrimento, em que ia virar? Porque a gente reclama tanto do sofrimento, né? Mas se não existisse o sofrimento, será que ia dar certo? Porque, por exemplo, tem os prazeres da vida, né? Você estava citando Schopenhauer, que ele fala sobre a busca de algo, o prazer de ter, depois o tédio, né? Algo assim. É, então eu iria me entregar aos prazeres e acabar, talvez até esquecendo de Deus, né? Será que o sofrimento também não é esse esse alerta para a gente, ó, você está exagerando em tal coisa, peraí, calma, volta, sei lá, talvez um sinal que Deus deixou para nos ajudar a entender que a gente está indo para o caminho errado, não sei, talvez, né? Pode se interpretar no sentido de que o sofrimento ele é consequência de um caminho errado que a humanidade optou. Então, por exemplo, mesmo que eu não fiz nada de errado,
enquanto família humana, as consequências do pecado do outro caem sobre mim. Caso de Adão e Eva, No por caso exemplo. de Adão e Eva. E existe para nós aqui também, se a gente entender, o pecado social, por exemplo, que é o pecado da sociedade que recai sobre mim mesmo, que eu sou uma pessoa boa e nunca fiz mal para ninguém. Mas tá, eu acho que o que você quer dizer é assim, o sofrimento, então, não poderia ser usado ou não é usado por Deus, né, para salvar a cada um de nós. E sim, o sofrimento, ele é uma escada até Deus. Só que isso tem que ser bem entendido. Por que que o sofrimento pode nos levar até Deus? Porque Cristo assumiu o sofrimento. Então, o sofrimento, quando é assumido, quando é tocado pela realidade do Cristo, que assume o sofrimento da humanidade, passa a ser para nós também uma causa de santificação quando eu suporto os sofrimentos e dou um verdadeiro sentido para os sofrimentos. Aí um sentido no Cristo. Até tem a citação, né, de Colossenses, se eu não me engano, de São Paulo, né? Alegro-me nos meus sofrimentos. Esse se alegrar nos sofrimentos é perceber que quando se sofre, ao mesmo tempo, não se foge da realidade humana que foi salva pelo Cristo. Se eu estou sofrendo, é porque eu estou, de certa forma, participando daquilo que é o processo de redenção, de transformação que o Cristo vai realizar na minha vida, mas vai realizar um dia no mundo inteiro. Então, assim, o sofrimento, ele é querido por Deus para a humanidade? Não. Deus não sonhou com uma humanidade que sofresse. Não era esse o plano, o trajeto de Deus. Mas já que a humanidade optou por se distanciar de Deus, e esse distanciamento de Deus trouxe como consequência o sofrimento, o que Deus faz? Vai lá, assume o sofrimento, a consequência da opção da humanidade, para que essa consequência agora possa trazer o homem de volta. Então, pelo sofrimento, o homem pode chegar novamente até Deus. Então, todos nós vamos sofrer, né? Se até Cristo sofreu, quem somos nós para não sofrer, né? Porém, não é algo de todo ruim, né? Pelo sofrimento ele ressuscitou. Mas efetivamente, como nós podemos enfrentar os sofrimentos, né? Nós que passamos por tantas dificuldades em compreendê-los, em vencê-los. O enfrentamento do sofrimento é sempre assim, não existe uma fórmula mágica. Eu falo assim, ó, você escreve uma receita de como enfrentar qualquer e todo tipo de sofrimento. Por quê? Porque todo sofrimento é pessoal. Então, por mais que nós dois tenhamos uma causa de sofrimento idêntica, a sua história é diferente da minha. Então, a maneira como você vai lidar com o sofrimento e a maneira como eu vou lidar com o sofrimento vai ser diferente. E talvez essas formas diferentes vão ser da mesma forma, eficazes ou não eficazes. Então, não existe uma receita de faz isso que o seu sofrimento vai ser enfrentado. Mas existem sim algumas dicas que devem ser seguidas para se enfrentar todo o sofrimento. Existe uma frase de Santo Irineu de Lyon que diz assim: o que não é assumido não pode ser redimido. Ele diz essa frase no contexto de que Jesus tinha que, mesmo sendo Deus, tinha que assumir a nossa humanidade para poder redimir ela. Mas isso pode ser usado também na nossa relação espiritual com Deus. Os sofrimentos que eu não assumo, que existem dentro de mim, eles não podem ser redimidos. A principal causa, às vezes, do sofrimento é porque nós fugimos dos sofrimentos, principalmente aqueles interiores. Vem a revolta, vem o querer exprimir para dentro de si, a ponto de não querer reconhecer que se está sofrendo. E tudo isso vai, na verdade, em vez de superando o sofrimento, vai gerando mais sofrimento. Mas tem alguma diferença entre esses sofrimentos? Porque existe certo sofrimento. Eu fugir dele
significa que eu vou encontrar outros sofrimentos. Aí fica elas por elas. Ou será que certo sofrimento é melhor ser vivido do que outro? Por exemplo, eu estou com o joelho ralado. E daí, é que eu ralei o joelho esses dias mesmo na quadra. Tá? Por isso que o exemplo está fresco aqui. Então, Você estava querendo falar isso desde o começo, tava. né, e eu não Aham. perguntei, É porque desculpa. eu tenho que assumir esse sofrimento. Se eu negar esse sofrimento, falar assim, não, esse raladinho aqui não me incomoda em nada, eu sou machão. Vou ignorar ele e ficar ajoelhado durante toda a oração eucarística na missa. O que vai acontecer com o meu joelho? Vai piorar? Vai piorar cada vez mais. Isso externamente. Internamente, isso acontece também. Por exemplo, um relacionamento mal vivido que traz ali um trauma. Por exemplo, a pessoa sai de um relacionamento se sentindo a pior pessoa do mundo, não amada, não compreendida, que não merece ter ninguém. Sai traumatizado. Isso acontece até em relacionamentos que terminaram assim com um bom desfecho. A pessoa sai desse jeito. Se ela não assume aquele sofrimento do término e o que aquilo causou nela, o que ela vai fazer? Ela vai levar todas essas inseguranças que ela tem para o próximo relacionamento dela. Então, daí no próximo relacionamento, aquilo que antes era um sofrimento ali gerado no primeiro, vai ficar mais potente ainda no segundo. E no terceiro, e no quarto, e por aí vai. Aproveitando que você está dando exemplo, esse teu relacionamento, a gente percebe hoje na sociedade uma dificuldade de manter o casamento, né? Um sacramento importantíssimo, tão belo da nossa igreja, o matrimônio. O que a gente poderia falar então para aquela que está dentro do matrimônio e está enfrentando muito sofrimento com o cônjuge? Eu falei de relacionamento porque o Matheus ficou cantando Marília Mendonça aqui antes. Culpa dele. Mas, abrindo esse parênteses, então, para a vida matrimonial, a primeira dica entra nisso mesmo. Reconhecer onde está o sofrimento. Por que que eu sofro dentro do casamento? Ou por que que eu sofro sendo um filho, né? Eu estou ali em casa e de repente me vejo dentro aí de uma situação existencial de muito sofrimento. O que me faz sofrer? Porque às vezes a gente não sabe o que gera o sofrimento de verdade. Então isso que eu dizia, trazer essa frase, o que não é assumido não pode ser redimido. Só que esse assumir é olhar para dentro de si e perceber o que é aquilo que é o sofrimento. Acho que Spinoza tem uma frase mais ou menos assim que o Viktor Frankl cita, dizendo que o sofrimento é um sentimento que deixa de ser negativo no momento em que eu consigo discernir clara e distintamente aquilo que ele é. Quando eu reconheço o que é a causa do sofrimento, aí sim eu começo a dar os passos para o enfrentamento do sofrimento. E qual é a verdadeira causa? Porque às vezes a gente fica no superficial. Por exemplo, a pessoa diz que está sofrendo dentro do casamento porque o marido não faz nada dentro de casa. E daí você fica na superficialidade. Meu casamento é sofrido porque meu marido não faz nada dentro de casa. Uma reclamação clássica das donas de casa. E fica nessa superficialidade que vai se arrastando. Aí fica-se nisso sem se ter uma coragem de se perguntar por que que o meu marido não ajuda dentro de casa. Se a minha abordagem não está dando certo, né? Se eu pegar o cabo de vassoura e bater nele não está dando certo, o porquê que então, o que gera aquela situação? Ou então, o que pode ser feito para encarar aquela situação que gera sofrimento, que gera conflito? É lógico que isso é um exemplo banal até, mas assim, isso se aplica em outras coisas também, em outras áreas. O principal dentro do sofrimento é se reconhecer que se está sofrendo. Não, eu estou sofrendo. Até citei agora Viktor Frankl, tem uma parte no livro lá, O Psicólogo no Campo de Concentração, que ele pergunta, mais ou menos assim, pergunta para um colega dele que estava no campo de concentração,
e diz assim, e pergunta para ele, como que você conseguiu curar todas as feridas que estavam em você? Externa ou interna? Interno. Aí ele disse assim, eu chorei. Simplesmente isso. Eu chorei até curar todas elas. Esse chorar é assumir que estava sofrendo. E daí o próprio Viktor Frankl diz que muitos no campo de concentração não choravam. Não queriam assumir o sofrimento. Não tinham coragem de chorar na frente dos outros, ou não assumir o sofrimento. E aquilo implodia dentro deles, a ponto da vida ir sendo sugada, ficar no vazio. E isso é algo que toca muito a nossa realidade nos dias de hoje. Porque o chorar, o assumir um sofrimento, virou sinônimo de fraqueza. E daí vai se fugindo de todo o sofrimento. Por exemplo, quando a gente olha para as nossas redes sociais, quem partilha um sofrimento é uma pessoa dramática. É uma pessoa que já está, talvez, considerado pelos outros em uma doença mental, alguma coisa assim. Mas talvez não seria o melhor lugar para Não estou partilhar falando que tudo é para fazer isso. Só estou dizendo assim, que isso, dentro das redes sociais, você partilha o quê? As alegrias, as felicidades. E realmente, continue partilhando as alegrias e as felicidades, não as doenças e tristezas. Mas o que isso externaliza? Que no meio social não tem sofrimento. não existe sofrimento. Então, por exemplo, quando eu estou mesmo às vezes com o meu melhor amigo, eu não assumo o sofrimento. Porque eu tenho medo de ser julgado ao assumir o sofrimento. Então, daí, existem várias pessoas que sofrem por não conseguir sofrer. Por não conseguir chorar as próprias angústias. E isso não é nenhuma relação com o outro, talvez não se tenha ainda um outro que você possa fazer isso, mas consigo mesmo. Porque é sinônimo de fraqueza, de se assumir fraco. E daí entra São Paulo, né? É quando eu sou fraco que eu sou forte. Por quê? Qual é a dinâmica que São Paulo está propondo aí? Quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu reconheço as minhas limitações, quando eu reconheço o meu sofrimento, aí eu consigo entregar tudo isso àquele que pode ser a cura dos sofrimentos, ao Cristo. Então, como enfrentar o sofrimento? Primeiro, assumir que ele existe. Depois, ter a coragem de chorar por isso que causa a dor. E depois, reconhecer o que é aquilo que realmente é a raiz do sofrimento, que talvez vai estar muito mais enraizado do que a gente pensa. Está em vivências da infância, se a gente pegar a psicoterapia, né? A psicanálise, quer dizer, e está em outros campos da nossa vida que a gente nem imaginava, que é um emaranhado de sofrimentos que vão surgindo dentro de nós. E depois disso, que se reconheceu tudo, aí sim, espiritualmente, para o Cristo poder agir. Porque senão vira aquilo que a gente encontra muito nas nossas paróquias. Eu sofro tanto, mas eu rezo tanto terço, rezo não sei quantos rosários por dia, faço a quaresma de São Miguel Arcanjo, acordo 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, mas continuo sofrendo. Por que que o sofrimento não acaba? Porque não se assumiu o sofrimento de verdade. Só se assumiu a primeira parte, que é o choro, que é importante. Mas não se buscou assumir o que é realmente que te faz sofrer, qual é a raiz e como que você vai trazer o Cristo para dentro do seu sofrimento. Existem sofrimentos que nós vamos carregar. E esses sofrimentos que nós carregamos são os sofrimentos que nos aproximam da cruz de Cristo. E daí como suportar esses sofrimentos, talvez esteja lá também na logoterapia de Viktor Frankl, que diz que quem tem um porquê, né, pode aguentar qualquer... esqueci a frase corretamente, né? Mas quem tem um porquê pode aguentar qualquer sofrimento durante a vida. E isso é o que realmente faz entender que todo sofrimento pode ser suportado quando você dá um verdadeiro sentido para aquele sofrimento. E o verdadeiro sentido para que pode curar todo sofrimento é o Cristo. Aí entra a grande novidade do cristianismo quando fala do sofrimento. Aí sim a gente entende que o cristianismo
pode dar uma resposta para o sofrimento que filosoficamente não se pode ser dada dentro da existência do homem. No começo você falou sobre virtudes, talvez como algo que nos ajude a superar muitos dos sofrimentos da nossa vida. Virtude está relacionada a vício, né? Como opostos. Será que os vícios teriam alguma relação com uma fuga do enfrentamento dos sofrimentos? Com certeza se relaciona, porque todo vício é querer acumular algo a ponto de que se esconda uma falta. Todo vício nada mais é do que o se aproveitar de um bem em excesso. Por exemplo, quando a gente pega os vícios que são exemplificados para nós nos 7 pecados capitais. A gula. O que é a gula? Comer demais, beber demais. Comer é algo ótimo, maravilhoso. Eu amo comer e muito bom. Mas quando você come demais, por que a pessoa come demais? Porque está tentando tampar algum vazio. Isso. Por que a pessoa bebe demais? Porque tem algum vazio ali que tem que ser tampado de alguma maneira. E daí se entrega a esses vícios. E se entrega a esses vícios porque sabe que tem uma falta dentro de si, só que sabe que essa falta gera um sofrimento, mas não se sabe o porquê desse sofrimento. Então daí não se sabe, mas como que eu vou fazer para esse sofrimento parar? Eu não sei. Como que eu faço para tampar o buraco que está no meu coração que eu vou fazer? Vou beber. Então daí vira já as músicas de sofrência, né? Largou de mim, né? Não sei como tampar o buraco que foi deixado no meu coração pela morena. Aí o que eu vou fazer? Vou lá encher a cara. E é uma temática que fala realmente dessa fuga do enfrentamento do sofrimento. Eu, reconhecendo uma falta, tento colocar outra coisa no lugar. Então, o passo essencial para que a gente consiga superar os nossos sofrimentos é Cristo, né? Sempre essa aproximação com Ele. E depois nos conhecer melhor, entender as causas dos nossos sofrimentos. Isso pode ser feito por nós mesmos. Será que pedindo ajuda para algum amigo também, né? Provavelmente nos psicólogos que podem auxiliar. Isso, o ideal, assim, existe sempre, dependendo do grau que o sofrimento atinge na nossa vida, a gente precisa sempre dar ajuda. E daí existem os tipos de sofrimentos, né? Existem sofrimentos que podem ser enfrentados com a ajuda de um amigo. Você ter alguém ali junto com você, ou a própria esposa junto com o marido, e o marido junto com a esposa, consegue enfrentar tantos sofrimentos, né, pela vida, ou os filhos com a ajuda dos pais, ou os pais com a ajuda dos filhos. Existem outros que se enraizam tanto que a gente precisa de um auxílio de um profissional, de um psicólogo, para poder identificar qual é a verdadeira causa desse sofrimento, qual é a verdadeira razão. E existe também os sofrimentos que têm ali uma linhagem mais espiritual, né? Que é a falta do contato com o Cristo. E daí existe a confissão, que ajuda muito no se perdoar e no se sentir perdoado por Deus, e também as direções espirituais, que é nutrir uma vida próxima de Deus. Se eu tenho uma vida espiritualmente ordenada, próxima de Deus, eu tenho aquilo que é essencial na minha vida para enfrentar qualquer sofrimento. Porque quem tem a Deus, nada falta. Então, se nada falta, o sofrimento também não será aquilo que vai me fazer buscar outras coisas que vão me gerar mais sofrimentos. Então, vamos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que é o fundamental para nos ajudar contra os nossos sofrimentos, e também aos profissionais, né, como os psicólogos, os médicos, que a gente esqueceu de citar, mas que nos livram de tantos sofrimentos, principalmente os físicos, né? Também os nossos sacerdotes, que nós possamos sempre rezar por todas essas pessoas, pedindo para que Deus dê sempre muita sabedoria, discernimento, para que eles nos ajudem, sempre considerando que o essencial é Cristo na nossa vida. João, você gostaria de falar mais alguma coisa para a gente finalizar?
Acho que só fazendo uma conclusão final, se há alguma pessoa em profundo sofrimento e por isso talvez assistiu esse vídeo até aqui, não ter medo de procurar a ajuda necessária de um padre, de uma pessoa que possa ajudar, porque Deus não fez o homem para ficar sozinho. Então isso quer dizer que Deus, quando coloca o homem ali e a mulher juntos, quando forma a família humana, ele já está ali dando um grande remédio para o sofrimento. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, diz que um dos grandes remédios contra o sofrimento é a amizade. Daí você pode dizer, mas eu não tenho amigos. Mas dentro da igreja, tenho certeza que você sempre vai encontrar uma família disposta a te ajudar em algum padre, em alguém que está ali. Então é para isso que serve a comunidade cristã. É uma comunidade que desde os primórdios, a gente pega Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, sempre enfrentou grandes sofrimentos, mas que nunca desanimou na fé, porque caminhavam juntos, juntos no Cristo. Então, acho que fica esse grande conselho que a gente tem que saber que sozinho a gente não consegue fazer nada. A gente precisa de Deus e de um Deus que age através das pessoas. E você falou no meio do programa sobre o choro, como o choro é importante. Vitor Frankl, conversando lá no campo de concentração, né, chegou a essa conclusão com o seu amigo também. A gente pode entender, talvez, a confissão como um choro nos braços de Deus, com certeza capaz de nos curar de tantos sofrimentos. Então, eu agradeço muito você pela sua presença, por partilhar tantas coisas sobre esse assunto tão importante para cada um de nós. Espero que tenha ajudado vocês que estão assistindo e também tantos amigos que vocês podem depois partilhar esse vídeo para que essas pessoas também aprendam a lidar melhor com os seus sofrimentos. Muito obrigado pela presença, pela companhia de vocês no nosso programa de hoje. E até semana que vem, no Lançando Redes, quinta-feira, às 20 horas. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Obrigado, grande abraço.